Anderson, queria começar falando um pouquinho sobre eleições 2020 e o tema seria essa mudança da data, que pode ocorrer. A gente tem acompanhado as notícias do Tribunal Superior Eleitoral, a possibilidade das eleições acontecerem ainda neste ano, mas em dezembro, tem se falado em dezembro, novembro, enfim. Você é a favor dessa mudança em razão da pandemia, desse momento que a gente vive? E se houver essa mudança, ela pode encarecer também um pouco mais a campanha? Olha, não tenha dúvida, Existem muitas especulações com relação a essas mudanças, Até em prorrogações de mandato até se fala, em alterar os mandatos, Eu não acredito, viu? Primeiro eu sou contra, alterar, eu tenho uma posição contrária do ponto de vista de alterar o mandato, de se prorrogar mandato, É como se mudar a regra do jogo nos 45 minutos, Então, isso daí seria ruim para todos, Mas sou a favor das eleições ainda esse ano. Se discute muito essa questão dos prazos, Eu acredito que não deva haver alguma alteração. Eu acho que tem que ter muitos cuidados, tem que ter algumas regras. Eu acho que deveria se estender o horário da votação do domingo, começar a partir das 7 horas da manhã e até as 20 horas, 21 horas, quer dizer, se estender os horários, fazer uma regra para que as pessoas com mais de 60 anos, com comorbidade, quer dizer, pudesse fazer ali uma votação na parte da manhã, só na parte da tarde. Um horário específico, algumas por exemplo. Regras, uns horários específicos, Todos os cuidados com relação ao álcool gel, da entrada, porque hoje nas eleições muito mais organizadas no ponto de vista de aglomerações de pessoas, A gente lembra das eleições, em outras eleições passadas, há muitos anos, há 20 anos, tinha aquelas aglomerações, boca de urna, pessoas. Hoje não, é muito mais tranquilo, E também por ser, por exemplo, uma eleição apenas para prefeito e vereadores é muito mais rápido o voto, ela é muito mais rápido, Quer dizer, isso mesmo, quer dizer, diferente das eleições de 2018, última agora, que aí você tem governador, presidente, senador, deputado, Você tem uma outra característica. Então, eu acredito que dê para fazer, Agora é lógico, Tem que ouvir o Tribunal Superior Eleitoral, a gente vem acompanhando, eles têm todo aí o cuidado de ouvir, os especialistas, as autoridades sanitárias, para ver também a questão do risco, Não tenha dúvida, se tiver qualquer tipo de risco, sou a favor, sim, não tenha dúvida que se prorrogue ali por algum prazo, não que se prorrogue 30 dias. Minha pergunta é se isso daí realmente vai, o que isso daí ajuda? Esses 30 dias é necessário, não é necessário? Porque envolve outros prazos, existem outras regras por trás disso, não apenas a data do dia da eleição, Existem outros prazos, Prazos de descompatibilização, por exemplo, agora do dia 30 para os servidores que serão candidatos, que serão pré-candidatos, prazos de abertura de conta, prazos de CNPJ, documentação, quer dizer, você tem vários outros prazos ali que envolvem prestações de conta de partido, convenções partidárias, Depois das convenções partidárias as pessoas se tornam aí de fato candidatos. Hoje não tem candidatos, só se tornam candidatos depois das convenções, CNPJ, a pessoa ali realmente é candidata. Então, altera-se muitos prazos, E fica essas perguntas, se alterar a data da eleição, se altera esses prazos também? O início se altera também das eleições, Se não alterar o início da eleição, a eleição fica mais cara. Porque você tem um prazo maior, Se você não alterar o início de todo o prazo, dos prazos legais que estão em leis, do ponto de vista do início de propaganda de televisão, por exemplo, que hoje, com eleições no dia 4 de outubro, você começa a televisão, as eleições começam ali, o prazo de início de pedir voto dia 16 de agosto, E as eleições começam logo, e televisão começa uma semana depois, quer dizer, esses prazos, se não se alterarem, não tenha dúvida, fica muito mais caro o processo, Então, eu acredito que assim, hoje, tendo todos esses cuidados, o Tribunal Superior Eleitoral vem tendo esse cuidado de conversar com as autoridades sanitárias para poder realmente ver as condições para se fazer as eleições. Mas eu acredito que é possível fazer dia 4 e tenho dúvida se realmente passa alguma alteração, Se falou muito em data, por exemplo, dia 15 de novembro e 29 de novembro, Além de tudo, é muito em cima. São duas eleições onde tem o segundo turno. Quer dizer, você imagina o Tribunal Superior Eleitoral nas grandes cidades, que é onde tem 2 turnos, você fazer toda uma movimentação em 2 finais de semana, que não é 2 finais de semana, apenas um final de semana. Sim, porque no outro seria a eleição. Sem, já no próximo você já teria a eleição, de você fazer toda essa movimentação, toda essa logística, Como também já ouvi falar de fazer em 2 dias, vamos fazer as eleições de sábado e domingo, até para a gente diminuir o número de pessoas. Também seria ruim. E a segurança dessas urnas que estariam dentro de todas as escolas, pelo Brasil inteiro. Então, são vários fatores que realmente eles estão levando em consideração, mas eu acredito hoje, numa situação com todos os cuidados, com toda a cautela que é necessária ter no ponto de vista sanitário, a gente consegue fazer uma eleição de forma tranquila.